No Acre, como eu falei agora há pouco, eu tenho o prazer de conversar com o secretário municipal de Meio Ambiente, Normando Salles. Lembro a você que este bloco tem o apoio do Arasuper, do Aramix, que juntos compõem a maior e mais antiga rede de supermercados do Acre. Se você ainda não faz parte do Clube de Vantagens Araújo Leve Mais, você está perdendo tempo, você está perdendo oportunidade de comprar mais e pagar menos. Não perca tempo. Vá a qualquer uma das lojas do Araújo, procure lá o atendimento ao cliente ou em sua casa mesmo, no trabalho, no escritório, no computador, no notebook ou aqui no celular e acessa Araújo Super /Leve Mais. Aí você já faz o cadastro, já está fazendo parte desse clube de vantagens do Araújo, do Arasuper, ok? Registramos aqui a presença do professor Justino e também da Letícia. Ambos fazem parte da SEMEA, Secretaria de Meio Ambiente. Normando Salles, ex-deputado, ex-vereador, quase deputado federal, ex-presidente, diretor da Teleacre, agora secretário municipal de Meio Ambiente. Seja muito bem-vindo ao programa. Bom dia. Para mim, bom dia, meu caro Muniz, meus caros telespectadores. É uma alegria poder estar aqui para a gente conversar sobre assuntos que trazem e que podem ser evitados pelas pessoas. Nós estamos vivendo no período do verão amazônico e o verão amazônico, ele traz com ele, historicamente, o problema das queimadas. É verdade. E eu gostaria muito de aproveitar essa oportunidade, Muniz, para a gente falar um pouquinho também sobre isso. Com certeza. Mas antes, Normando, eu com a sua devida permissão, eu vou, sem querer menosprezar os demais membros da equipe, mas assim, por uma questão de justiça, de reconhecimento, sim, eu acho que você na SEMEA, a professora Nabir Besteni, na Secretaria Municipal de Educação, dão a essa equipe mais bagagem, mais experiência, mais know-how e a esperança de uma gestão diferente, uma gestão voltada, de fato, aos interesses da coletividade. Ou não? Muniz, agradecendo a sua generosidade, da professora Nabir, eu também concordo, porque a experiência dela e o conhecimento, sim, que ela tem na área de educação, e ela sempre como uma pessoa extremamente moderada, eu também concordo. Porque... E são dois legisladores também? Sim, ela também já foi parlamentar. Ela fez parte da lei orgânica do município, está lá a assinatura dela, né? Eu não vou esconder que eu tenho muito orgulho de ter passado pelo Parlamento Estadual e quando passei no Parlamento Estadual, na época do governo Edmundo Pinto, eu fiz parte daquela legislatura que criou os 10 novos municípios do Estado. Quer dizer, nós éramos apenas 12 e aí naquela gestão do Edmundo nós somos subscritores da lei que aprovou a criação dos 10 novos municípios, que deu uma nova dinâmica para o Estado, que deu uma nova, um novo desenho de adensamento populacional e de desenvolvimento também. Sim. Eu considero que aquilo foi uma coisa importante que me deixa orgulhoso de fazer parte dessa história. Outro ponto importante, Normando, não é puxar, não estou aqui querendo jogar confete, é apenas uma questão de justiça. Você também deixou marca positiva, tanto na participação no plenário, nas comissões técnicas permanentes, nas comissões especiais, sobretudo naquela CPI da Eletroacre. Não, do Hospital de Cruzeiro do Sul. Do Hospital de Cruzeiro do Sul. Eu fui o relator. Sim. E ali você mostrou que era, de fato, um excelente legislador. Parabéns. Muito obrigado, Muniz. Aquele momento ali foi importante, inclusive a gente teve alguns dissabores com algumas pessoas da política local na época, mas o nosso relatório, naquele momento, foi o que possibilitou hoje nós termos o Hospital do Juruá. Por que eu te digo isso? É importante, desculpa alguém que eventualmente diz, por que o Normando está falando isso nesse momento na televisão? Voltando ao túnel do tempo? Não, isso é a história do Acre, é a história política do Acre. E graças a Deus é que hoje lá nós temos um belíssimo complexo hospitalar que os governadores que deram continuidade e que hoje funciona bem e bem gerido pelo pessoal que toca lá as freiras lá de Cruzeiro do Sul, é um modelo de gestão que
eu penso que poderia ser adotado, em outros locais, como foi feito um bom complexo ali na região de Brasileia e o complexo que tem em Rio Branco, Fundação Hospitalar e pronto-socorro. A população cruzeirense merecia aquilo. Merecia, né? Claro. Normando, agora vamos lá então à realidade, né? Vamos lá, os dias de hoje. Os dias de hoje. Como é que está sendo então essa programação em alusão à Semana do Meio Ambiente? Olha, o mês passado foi um mês do meio ambiente. Nós tivemos algumas atividades que a gente pode chamar de atividades que são... Porque hoje é primeiro dia. Hoje já é primeiro de junho, já é passado. Mas não seja por isso. Dia 17 de julho é o dia da floresta. Pronto, né? Então, a gente também vai ter... E eu queria aproveitar a oportunidade aqui, Muniz, dentre as várias atividades que nós tivemos aqui, e eu vou te dar em primeira mão. Dia 16 agora, nós vamos sediar em Rio Branco o primeiro encontro nacional de secretários municipais das capitais brasileiras. Nós vamos receber o nosso coordenador nacional, que é o secretário de Meio Ambiente da cidade do Rio de Janeiro. Então você vai ser o grande anfitrião. O prefeito Bocalon e eu, né? Sim. O prefeito Bocalon e eu. Vamos ser anfitriões, o Eduardo Cavalieri, que é o coordenador nacional do CB27, que a gente chama, que é as capitais brasileiras 27, e nós vamos, dia 16, vamos ter um evento que vai ser realizado em Rio Branco, que nós vamos transmitir isso para o mundo inteiro. Eu considero que isso é um marco importante e o próprio colegiado de secretários dá uma demonstração para a Amazônia e em especial para o Acre. Nós estamos muito envolvidos nisso. Sim. Normando, você concorda com a tese de alguns, aliás, de muitos, de que os maiores e os mais graves problemas ambientais não estão lá na zona rural, estão na zona urbana? Exatamente. E aí, Normando, como vencer essas barreiras, como superar esses obstáculos? Nós só temos um caminho, a educação ambiental. A conscientização das pessoas. Se nós tivermos, cada um de nós somos os grandes produtores de dejetos, de detritos, de resíduos. Eu costumo dizer que, na hora que a gente acorda, a gente já começa a produzir algo que vai impactar o meio ambiente. Sim. A gente vai ao banheiro, depois a gente toma banho, depois a gente vai tomar café, depois pega o carro, vai trabalhar. Então, tudo numa sequência dessa, nessas atividades que a gente faz, de cada um de nós, a gente produz algum tipo de resíduo que vai para algum lugar. Hoje vai para onde? Para a unidade de tratamento de resíduos sólidos que a gente tem, que chama UTRI. Quem é que faz essa coleta? A empresa de limpeza pública. Deixa lá. O que a gente precisa fazer e avançar? A gente precisa criar uma estrutura dentro do município de Rio Branco, e se Deus quiser, ainda este ano talvez não seja possível, mas a partir do ano que vem certamente será possível, e iniciar um processo de coleta seletiva, que aí a gente vai diminuir o volume de resíduos, Muniz. Hoje, só para você ter uma ideia, nós temos dois tipos de resíduos na cidade. Nós temos os resíduos domiciliares que a gente tem, nós temos uma média de uma produção, ela é recolhida em torno entre 250 e 260 toneladas dia, o que dá para recolher, e não dá para recolher tudo. Tem uma outra situação também, que são resíduos que vai para o aterro de inertes, que são a limpeza pública, roçagem, capina, poda de árvores. Isso dá outras quase 300 toneladas dia. Então você imagina o volume, a logística que isso requer para você organizar tudo isso. Então isso precisa muito planejamento, precisa capacitação de profissionais e além de tudo. Mas aí quando a gente sai da porta da secretaria para fora, depende de nós como cidadãos, moradores da cidade de Rio Branco. Se cada um de nós, a gente fizer um detalhezinho a menos ou melhorando para facilitar, nós estamos contribuindo. E isso é educação ambiental. Reforçando essa sua contextualização, eu lembro que a Secretaria de Educação do município, ela tem um departamento de educação ambiental. A Secretaria Municipal de Saúde, a Censa,
também tem que se preocupar com o meio ambiente. A pergunta é o seguinte, como é que está sendo essa integração entre a CEMEIA e as outras secretarias? Nós estamos num processo, Muniz, também que é importante a gente comunicar para a população e o espaço aqui é muito pertinente. Nós estamos centralizando na Secretaria Municipal de Meio Ambiente todos os licenciamentos na cidade de Rio Branco. No passado, e ainda está havendo, porque não transferiu 100% para nós, quem fazia isso era o IMAC. Por quê? Porque tinha algumas outras conveniências que permitiam que o IMAC atuasse em todos os segmentos. Eu sei. E o IMAC efetivamente tem competência para fazê-lo, desde que o município não tenha a estrutura. Mas no caso da Prefeitura de Rio Branco, nós preenchemos todos os requisitos para que nós possamos fazer esse licenciamento. Todo licenciamento ambiental de qualquer empreendimento, ele tem que passar obrigatoriamente pela CEMEIA. Por que tem que passar? Porque nós precisamos formar um banco de dados para ter conhecimento das coisas que acontecem na nossa cidade. Entendi. E todo empreendimento, ele é analisado da ótica de que no início ele tem um impacto ambiental. Na conclusão dele, ele vai gerar um outro tipo de impacto ambiental. Se nós tivermos esse banco de dados e o acompanhamento e fizermos esse licenciamento, facilita e os empreendedores ou os investidores vão ter mais agilidade na informação, vão corrigir as suas eventuais distorções que possam ser corrigidas, tanto no projeto quanto na área da execução da obra. Exemplo, o projeto do São Francisco, ele vai ser todo dentro do perímetro urbano da cidade de Rio Branco. O que vai acontecer? Nós temos já um alinhamento com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano Regional, da SEDU, que nós vamos fazer o licenciamento dele. Vai compreender em torno de... a região que vai ser executada a obra vai ocupar e vai atingir 18 bairros da cidade de Rio Branco. Então, o que a gente quer? Nós queremos acompanhar desde a elaboração dos projetos, junto com a CEMEIA e a SEDU, para quando for na hora de licitar e executar, não ter alguns impedimentos que eventualmente tinha no passado. Ah, mas teve esse problema. Se houver o alinhamento disso, antes da execução da obra, nós vamos ter uma obra mais rápida e com melhor qualidade. Por que a gente faz isso? Nós temos aí, desculpa o que eu vou usar, um programa que não foi bem sucedido, é o programa Rua do Povo. O governo fez a execução do projeto do Rua do Povo em todos os municípios, mas quem que dá manutenção? É o prefeito. Obras mal feitas, ruim de qualidade, mas o resíduo, o problema ficou na mão dos prefeitos e tiveram que refazer. Então, por isso, nós queremos evitar esse tipo de problema. E, obviamente, quando a gente age assim, nós estamos economizando recursos públicos. Impermeabilizaram as vias, ou seja, permitiram um acúmulo maior de água. Sim. E isso também acabou colaborando, né, reforçando, então, aquele problema lá das cheias que nós tivemos. Né? Nós tivemos em fevereiro. A política ambiental falhou lá atrás. Não houve um acompanhamento mais, assim, fazer um planejamento mais estratégico e de médio e longo prazo. Eu penso que isso houve uma dificuldade. Isso sem querer incriminar ninguém, mas só para citar como referência, a população também poderia ter feito a parte. Né? Sim, se você hoje, por exemplo, andar margeando alguns pontos da margem do Rio São Francisco, a quantidade de coisas que as pessoas jogam, aí você diz assim, mas isso é o poder público que tem que cuidar. É impossível. Se as pessoas não tiverem consciência que aquilo ali, em algum momento, pode lhe prejudicar ou prejudicar outras pessoas, elas não fariam aquilo. No sábado à noite, eu vi acho quase 11 da noite, e na minha frente ia uma caminhonete. E eu percebi que tinha alguma coisa estranha. O cara começou a diminuir a velocidade nas proximidades da ponte ali do Igarapé, no bairro... Ali na Vila Ivonete. Qual é o bairro ali, próximo aquela ponte? A Unimeta. Bairro da Paz. Assim, né? Ali é o bairro ali é o Geraldo Fleming. Geraldo Fleming. Aí eu digo, mas não é possível. Será o que eu estou pensando? Eu comecei a filmar. O cara ia jogar lá, ia se livrar de uma geladeira velha e um sofá. Eu digo, não é possível. Aí ele disse, não, tudo bem, negociar. Eu digo, não vou falar nada, não vou mostrar nada, agora
você vai ter que jogar isso no lugar certo, não é aqui. Desculpa, Puxa, é brincadeira. a orientação do prefeito Bocalhon não é multar, é orientar, é educar. Mas nesses casos não tem alternativa. É anotar Falta a placa, passa para a gente rapaz. que nós vamos notificar e uma pessoa dessa tem que ser multada, infelizmente. Será que ele não entende que... Quem está nos ouvindo, quem assistir esse tipo de cena que o Muniz está colocando, por favor, liga no 190, faz o registro da ocorrência, o CIOSP encaminha para a CEMEIA e a CEMEIA vai identificar, aciona o DETRAN e aciona o dono do veículo e nós vamos notificá-lo. Em setembro do ano passado eu flagrei um caminhão pipa abastecendo lá chamam de lagoa de decantação e outros chamam pinicão do universitário. É brincadeira. É verdade. É um crime, né? Verdade. Um duplo crime, quer dizer, o cara está fazendo aquilo ali, prejudicando ainda mais o meio ambiente e a saúde das pessoas. E a saúde das pessoas. Normando, afinal de contas, você está gostando do cargo? Dizem que quando você não faz o que gosta, procura gostar do que faz. Eu sei que você tem algumas especialidades que poucos têm aqui. Você é um especialista em recuperação de floresta, crédito de carbono. Você está gostando de Muniz, trabalhar na área ambiental? Essa é uma área que eu já trabalho assim e estudo sobre ela há 22 anos. Poucas pessoas sabiam disso. O que te levou a se interessar por isso, Normando, lá atrás? Mais de 20 anos. Lá em 2001, eu estava fazendo uma pós-graduação em gestão pública e um professor de um módulo daquele curso, ele era gerente de logística da Honda da Amazônia. E num determinado momento, ele falou em redução de emissões. Aí eu levantei o braço. Professor, detalha mais o que é isso. Ele detalhou. Aí eu fiz 2 outras perguntas. Aí, para não ficar enfadonho, aí eu já disse para ele, o coffee break é meu, eu quero a conversa com você. Fui para o coffee break com ele. No final do coffee break eu digo, sou eu que vou lhe levar no hotel. E voltei a conversar. De lá para cá ele começou a me passar bibliografia. E eu, naquela época, Muniz, eu já tinha uma área grande, uma propriedade grande, de 18 mil hectares. E eu sempre relutei em transformar, e eu nunca aceitei em transformar a minha área numa fazenda de gado. Na região de Sena ou aqui em Rio Branco? No Mané Urbano, na região do Purus, chama o Projeto Purus. Hoje eu já não estou mais na frente do Projeto Purus, quem está na frente do Projeto Purus é o Felipe, meu filho, que é seu amigo, gosto muito de você. O Felipe é que é o dono hoje, que toca o Projeto Purus. Aliás, ele ontem fez 33 anos, mas ele está dentro da idade de Cristo. E ele está lá dentro comigo desde os 16, 17 anos. Ele, às vezes, quando os engenheiros florestais americanos vieram fazer a quantificação da biomassa da região, eles ficavam de uma semana, 10 dias dormindo dentro da mata. E aquilo ali foi um aprendizado para todos nós. Nós ficávamos. Eu não dormia dentro da mata, mas o Felipe ia. Então, ele hoje é que toca. Hoje nós já estamos no 12º ano vendendo crédito de carbono para muitas empresas importantes do mundo, inclusive. Normando, o tempo já passou, mas como a gente não teve a oportunidade de conversar à época, vou fazer a pergunta agora, acho que não está desatualizada não. Qual foi a sua reação ao receber o convite do prefeito Tião Bocalhon para comandar a CEMEIA? Eu diria para você, com toda serenidade, este era o único cargo na gestão do prefeito Bocalhon que eu aceitaria. Por quê? Porque eu sou entusiasta. À época você estava no governo? Não, eu estava exercendo um cargo no governo do Estado e naquele momento eu já estava decidido que eu ia voltar para a minha atividade privada. E o prefeito Bocalhon ficou sabendo disso e me chamou. Normando, eu estou sabendo que você está saindo do governo. Eu digo, estou, prefeito, porque eu preciso voltar para a minha atividade. Disse, mas eu preciso que você me ajude. Eu digo, como é que eu posso te ajudar? Ele disse, eu tenho algumas secretarias que estavam acumulando, algumas pessoas estavam acumulando, eu preciso da tua ajuda. E eu disse para ele logo de cara, eu digo, eu só tenho motivação para te ajudar se você tiver coragem de me nomear para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Aí ele olhou para mim e disse, por quê? Porque lá eu vou aprender um pouco mais, eu vou aprender de uma atividade que eu não exerço, mas eu posso levar a experiência que eu tenho na minha atividade privada. E você conhece, desde o início, que eu posso contribuir.
E eu não vou esconder de você que eu estou feliz em ser secretário municipal de meio ambiente. É um desafio enorme, dificuldade de toda a ordem, muitos problemas, mas são problemas extremamente motivadores. E por falar em problemas, nem tudo são flores, né, Normando? Claro, muitos problemas. A gente sabe da sua experiência e da sua preocupação em fazer o melhor, da melhor forma possível. Mas sempre tem os que questionam. Sim. E alguns colegas, da imprensa, sobretudo alguns colunistas, começam a questionar alguns dos seus atos. O que há de verdade e o que há de especulação em tudo isso, Normando? Muniz, eu não tenho nenhum constrangimento de admitir meus erros. O que aconteceu? Eu venho de um processo de Covid. Essa semana que eu voltei a trabalhar, eu tive a Covid, eu fiquei 22 dias em casa. E eu não transfiro culpa para ninguém. O responsável pela secretaria sou eu. Sim. Eu assinei um documento de uma dispensa de licitação, onde nós estamos fazendo um processo licitatório de contratação de empresa para alocar mão de obra. Nós fizemos um chamado de pelo menos 6 empresas que a gente primeiro pesquisa se elas estão habilitadas juridicamente para participar do processo. Não atrapalhando a sua conversa, na verdade o questionamento não é bem a você, e sim a idoneidade dessas empresas. Pois é, o que acontece? Nós não renovamos, e aí então agora eu vou citar, infelizmente eu vou ter que citar. Nós estávamos com um contrato com a Maia Pimentel antigo, já vinha de 5 anos, quase 5, 6 anos, antigo. Em fevereiro eu assumi a secretaria. Eu assumi fui nomeado dia 5, dia 7 o prefeito me levou para Brasília com ele, mas eu só comecei a trabalhar dia 17. Venceu o contrato da Maia Pimentel 22 de fevereiro. Renovamos por mais 90 dias. Não tem problema. Quando foi 22 de maio, e aí a gente está trabalhando no edital para poder fazer uma nova licitação. Quando foi 22 de maio, venceu o novo contrato. E nós já estávamos com a documentação interna na nossa burocracia, inclusive com o parecer da Procuradoria-Geral do município, que dava-nos a autorização para renovar por mais 90 dias. Só que eles não tinham a documentação para a gente cumprir esse prazo. O que acontece? Eu não tive outro caminho, em pouco mais de 72 horas, convocar para fazer cotação pelo menos umas 8, 9 empresas, e por incrível que pareça, eu só tive cotação de empresas de Brasília, eu tive do interior de São Paulo, eu tive uma de São Paulo e tive essa do Pará. Por que me chamou a atenção essa do Pará? Porque essa empresa, ela trabalha na cidade de Paraupebas. E ela trabalha também nessa cidade de Paraupebas para Vale do Rio Doce. Só na cidade, no município de Paraupebas, eles têm 1.350 colaboradores, funcionários. Uma empresa desse porte, quando nós fomos olhar o cadastro dela, patrimônio líquido, histórico dela, empresa de quase 30 anos, que não tem toda a documentação exigida, mandamos a proposta para eles. Eles nos mandaram e nós aceitamos. E isso foi o que aconteceu. Por que a gente fez isso? Para não parar as atividades da Secretaria de Meio Ambiente. O gestor me permita, né? Se para todas as atividades do Horto Florestal, atividades de poda, do Parque Chico Mendes, da UTRE, das atividades de cuidar dessas rotatórias, todas é da CEMEIA, e boa parte da jardinagem da cidade é da CEMEIA. Drama idêntico, né, Normando? Como é que vai hoje fazer? a zeladoria do município. A zeladoria tem tido esses problemas por conta de contratos anteriores. Normando, por que você não renovou? Eu não renovei porque a empresa que estava executando o serviço não estava habilitada. O que eu tenho que fazer? Aí eu vou parar as atividades da secretaria? A lei me faculta dispensar de licitação. Agora, o que aconteceu? Onde foi o nosso equívoco? Em vez de nós temos uma necessidade de muitos operários, muitos funcionários, mas nós só podíamos fazer a dispensa de licitação do número de pessoas que estavam trabalhando na Maia Pimentel. Esse foi o nosso equívoco, tanto que, no mesmo dia, quem fez a revogação foi eu. E isso, quando a gente identificou isso,
Nós estávamos contratando 263, que é o que a gente vai contratar no processo licitatório, mas nós não podíamos fazer na dispensa. Então, na dispensa, nós só podíamos fazer para a renovação de 92. Pronto. E isso que aconteceu, tanto que hoje eu posso te dizer que eu não tenho nenhum constrangimento de falar desse assunto. Por quê? Porque isso é um ato administrativo que, inclusive, houve um equívoco da nossa parte? Houve, mas nós corrigimos imediatamente. Sim. Qual é o prejuízo que houve para o horário? Nenhum. Qual é o prejuízo que houve para as atividades da secretaria? Nenhum. Poderia ter havido, né? Poderia ter havido. Se você for lá, Muniz, com todo respeito, esse problema dessas terceirizadas no Acre, isso vai dar um problema tão grande para a Prefeitura de Rio Branco e para o governo do Estado. Por quê? Desculpa o que eu vou falar, mas as empresas não se prepararam economicamente para cumprir com sua parte das suas atribuições contratuais. Esse é o problema. E nesta nova empresa, só para você ter uma ideia, essa empresa, ela recolhe 5 dias depois, ela apresenta recolhimento de FGTS, Previdência Social, eles entregam o EPI, eles entregam cesta básica e vale transporte. Meu irmão, como é que você não vai trabalhar com uma empresa assim? O único problema que fica de tudo isso, Normando, é você ver alguns comentários que têm de forma tendenciosa, tentando denegrir a imagem de quem está à frente, no comando do serviço público. Isso nos entristece. Pois é, mas isso acaba desnorteando tuas atividades? Ou... Não. Sabe por quê? Eu sou muito... Mas machuca, né? Machuca interiormente as pessoas, a família da gente, os amigos da gente, as pessoas que trabalham com a gente. Você tem que sair dando explicações. Eu não vejo nenhum problema de dar explicação, não vejo. Eu acho que isso é inerente de quem está exercendo uma função pública. Mas a pessoa também, por exemplo, sabe o que às vezes me chama a atenção? Nunca, ninguém me fez, nem um jornalista, fora você. E ontem o Júnior César, na Rádio Difusora Acreana, me fizeram essa pergunta. Ninguém conversou comigo, mas publicam a versão deles, da forma que eles entendem, mas não querem dar a versão da gestão. Ou seja, ali você já foi julgado e condenado. Pois é. Mas eu nunca tive receio dos atos que pratico. Julgado sem processo, condenado sem sentença. Muniz. Enfim. Difícil, né? Difícil. Mas, Muniz, eu queria aproveitar também a oportunidade para pedir para as pessoas de Rio Branco. Você que mora numa casa, você que tem uma chácara, você que tem uma colônia. Gente, a questão da queimada é um problema muito sério e dá para evitar. Tem gente que faz isso, não, mas o meu lixo aqui eu vou queimar. É um pequeno... O somatório de pequenas queimadas dá um fumaceiro. E nós estamos vivendo, gente, o problema da pandemia. O problema da pandemia é pulmão. E a fumaça atinge onde? O pulmão. Agrava. Nós estamos precisando voltar à normalidade. E se cada um de nós evitarmos, e a gente costuma dizer o quê? Se você tem lá quintal, tem árvores, não sei o quê, pega um rastelo, um vassourão e junta as folhas, um pedacinho de graveto, de pedacinho de pau, junta todo esse material, bota na raiz da árvore e molha, que aquilo ali vira um adubo orgânico e revitaliza. Nesse período de seca, aquilo ali vira um adubo que mantém a árvore viva. Às vezes é uma árvore produtiva, frutífera, alguma coisa. E aí você consegue, além de conservar as árvores que as pessoas têm nos seus quintais, ela também evita queimada. Com pequenos gestos, pequenas iniciativas. Com certeza. A pergunta a seguir, Normando, acho que ela ultrapassa os seus limites como secretário, mas como você é alguém que está no cenário político há anos, não vai ter nenhuma dificuldade para responder. Como é que você analisa, no contexto geral, pelo contexto da obra, né, a gestão do prefeito Tião Bocalhão nesses 6 primeiros meses? Eu avalio com uma gestão que está ainda entendendo os processos dos fluxos internos, mas eu percebo também que o prefeito Bocalhão, ele tem hoje muito controle desde o início, sobretudo de todas as ações que acontecem no município. Muitas das iniciativas que ele está se propondo a colocar, elas vão trazer muitos benefícios para a cidade. Posso te adiantar que o prefeito hoje tem um conhecimento dos mais diversos e de todos os segmentos da prefeitura com uma profundidade que parece um veterano.
Além de que ele é uma pessoa extremamente zelosa com todos os atos que são praticados com todos os seus secretários. E eu diria para vocês, neste primeiro momento, tem tido muita dificuldade. Nós temos que entender que a gente vem suceder um grupo político que ficou só 16 anos na prefeitura. Não é fácil. Como o governador Gladys sucedeu um grupo político que ficou 20 anos. Nos 2 primeiros anos, o primeiro ano e meio, todo mundo falava: o governo do Gladys não vai dar certo, o governo Gladys não vai dar certo, vem a pandemia e justiça se faça. O nosso governador tem sido realmente muito diligente na questão da pandemia. E nós esperamos também que ele possa continuar sendo muito diligente após a pandemia. O prefeito Bocalhon, na minha visão, nessa gestão, Muniz, o Bocalhon é um especialista em esticar dinheiro. Ele, com pouco dinheiro, ele faz muita coisa. Eu posso te dar um exemplo do que nós, lá na CEMEI, estamos fazendo. Não sei se você tem andado lá no Horto Florestal, mas muita gente voltou a frequentar. Estive lá na semana passada. Muniz, aquilo tudo que a gente fez no Horto Florestal, que você viu que já houve bastante mudanças, eu posso te dizer que aquilo ali não custou e não ultrapassou R$100 mil. Que bom. Então, olha só. E otimizando recursos. Otimizando recursos, e a gente está fazendo muitas coisas ainda por administração direta. Hoje, por exemplo, eu quero crer que nesse mês de julho, o prefeito Bocalhon, com as contratações que a EMURB está fazendo, que são quase 400 funcionários num processo seletivo que eles estão iniciando a contratação, que eles fizeram 2 meses atrás, vai entrar muitas frentes de serviço e vai ter muito impacto positivo. Também como vai ter um impacto muito positivo o que ele vai fazer na área de transporte coletivo, sem contar outras atividades do município que eu não quero antecipar, até porque eu não sou o porta-voz, mas eu sou um membro da equipe do prefeito Você Bocalhon. falou em porta-voz, eu vou fazer uma pergunta que normalmente seria para o porta-voz. Mas você é muito ligado ao Bocalhon. Aliás, essa amizade que vocês têm de anos, né? Vocês ganharam algumas eleições, mas amargaram algumas derrotas. Aliás, derrota não, eu não gosto de usar essa expressão, é muito forte. Alguns insucessos. Isso, de certa forma, ajuda, simplifica a atuação. Mas, ao mesmo tempo, aumenta a responsabilidade, né, Normando, de não decepcionar, não o prefeito, mas, acima de tudo, um amigo, um companheiro de guerra. É isso? Minha relação com o Bocalhon vem desde o tempo que eu era presidente da Teleacre. O Bocalhon prefeito lá em 93 e eu assumi a Teleacre em 93, em abril de 93. Ele estava exercendo o primeiro mandato como prefeito, ele foi o primeiro prefeito de Acrelândia. E lá nós instalamos o primeiro telefone público, que naquela época era a cabinezinha para fazer interurbano. 2 anos depois, a gente instalou a primeira central telefônica do município. E ali nasceu a amizade. Ali nasceu a amizade e aí, a partir de 97, a gente se juntou politicamente e estamos juntos até hoje. Que bom. Normando, foi um prazer recebê-lo aqui. Quero parabenizá-lo, desejá-lo boa sorte e, claro, não basta só a sua competência, né? Tem que ter competência, tem que ter coragem e, repito, e sorte. Mas tem que ter equipe. Se você não tem equipe... O Justino e a Letícia aqui são exemplos de que você está bem... E nós temos o Justino é diretor de... Diretor técnico. Diretor técnico. Diretor técnico da Secretaria de Meio Ambiente. E a Letícia é a nossa assessora lá. Letícia é socióloga e é uma pessoa, assim, muito qualificada. Não se discute a competência dos dois. Tá bem? E, além disso, nós temos uma grande equipe lá que a gente está estruturando, muito qualificada. Se a gente tiver... E aí... Precisa também ter sorte também. Claro. Mas se a gente faz as coisas certas, Deus abençoa. Com certeza. Foi um prazer, sucesso. Obrigado, Muniz. Obrigado a vocês. Que esta seja a primeira de uma série, tá bom? Depois do intervalo eu volto para conversar com o Ivan de Carvalho. Ele é jornalista, radialista, ele é líder comunitário, também presidente do Conselho de Consumidores. Vamos explicar esse aumento na energia. Tem gente aí confundindo tudo, Normando, dizendo que aumento de 52% na conta de energia. Calma, gente, não é isso. É lá na tarifa, lá na bandeira vermelha. Se fosse 52%, certamente era um caso de polícia, né? Tem que mandar prender todo mundo. Tudo isso, já, aqui no RB Notícias. Agora são 11h55. Até já.